Olá, me chamo Matheus, sou aluno do oitavo período do curso de Engenharia Civil no Centro Universitário de Santa Maria e hoje vou falar um pouco sobre pilares. Os pilares podem ser feitos de diferentes materiais. Os pilares dos famosos templos gregos, por exemplo, eram feitos de blocos de pedra e hoje no mercado também é possível encontrar pilares de metal e madeira. No entanto, a estrutura mais usada nos dias de hoje, sem dúvidas, é o pilar de concreto, feito com areia, cimento, aço e agregados. O que é um pilar de concreto? O pilar de concreto é um elemento estrutural vertical que possui resistência à tração, compressão, transporte, manuseio, enfim. Sua função é sustentar todas as paredes, pisos, vãos, revestimentos, coberturas e demais cargas da obra, repassando para as fundações todas as cargas que são da própria construção, oriundas principalmente das lajes, vigas e também de fatores externos, como os ventos e as fortes tempestades. Quais tipos de pilares existem? Os tipos de pilar de concreto variam de acordo com a finalidade do projeto, se é uma casa, um edifício, uma ponte, e também com a localização desse elemento estrutural na obra. São classificados em pilares intermediários, de extremidade e pilares de canto, que devem manter toda a estrutura sólida de vigas e lajes. Por isso, são construídos de diferentes formatos. Os pilares centrais ou intermediários sustentam a parte interna do edifício, por exemplo, as cargas verticais. Os pilares laterais ou de extremidade são localizados nas bordas do edifício, no meio das vigas. E os pilares de canto se localizam na região dos cantos da estrutura. Quando a gente pensa assim, vamos construir o que a gente pensa, vamos construir um edifício, o que a gente pensa na planta baixa. Tá bom. É muito importante, porque ela vai nos orientar nas contas que a gente vai precisar fazer. Nessas contas, por que fazer conta? A gente tem que saber quais são as cargas que serão aplicadas nas nossas lajes, vigas, pilares, sapata, certo? Para isso, a gente tem a NBR 6118 de 2014 atualizada para poder nos nortear o que fazer. A gente vê, planeja para que vai servir aquele edifício. Tá, é para família, para moradia unifamiliar. Tá certo? Então o que é que vai ter? Vai ter fluxo de pessoas de pesos variados, vai ter móveis, as cargas do móveis tem carga fixa, carga móvel. Então tudo isso é pensado e calculado, tá? Então a gente tem três tipos de pilares, que é o pilar de canto, o pilar intermediário e o pilar de extremidade. Quando a gente fala assim, o pilar intermediário, aonde ele fica localizado? O pilar intermediário, ele fica localizado no meio. Ele segura, eu vou apresentar uma tela aqui, ele traz a carga, ele suporta uma grande carga, né? Uma grande carga da edificação. Então a gente pensa assim, são 4 domínios. Para a gente poder construir, a gente utiliza 4 tipos de domínio. E esses domínios, basicamente, eles servem para nos orientar o grau que a gente tem que usar de segurança. Então, quando a gente chega no grau 3, no grau 4, ele já é um grau mais perigoso. A gente tenta, quando a gente chega no grau 4, a gente tenta trazer para o grau 3. Tá, chegou no grau 4, o que é? É basicamente ele tá fissurando, ele vai cair. E a gente usa margem de segurança, carga majorada para poder aumentar a segurança daquele pilar. A gente pode verificar aqui que esse pilar de campo intermediário, né? Ele já apresenta fissura. E alguns tipos de fissura que é apresentado nos pilares, eles são tipo um aviso. Esse aqui que eu estou apresentando, ele é aquele aviso que você tem como tentar reverter a situação. Esse outro aqui, é localizado na construção de um edifício que está localizado em Fortaleza, já não deu tempo. Ele avisou, porém ele veio a demolição. Então a gente vê o quão importante é
calcular corretamente as cargas e mesmo assim as cargas calculadas a gente aplica uma margem de segurança, que é para quando começar a ocorrer fissuração, que é quando você vê que a obra está apresentando alguma dificuldade, você ter um tempo ali para poder consertar ou até mesmo para evacuar, sem haver vítimas. Então, a gente vai voltar aqui para poder apresentar onde é que a gente vai conseguir encontrar. Numa planta baixa, como é que a gente vai conseguir localizar esse pilar intermediário? Gente, ele não fica em qualquer canto, tá? Ele fica localizado em um ponto certo. Quando a gente pega uma planta baixa, em cima dessa planta baixa, que a gente sabe os móveis que vai ter, a gente faz uma somatória por cima dos móveis, das cargas que vão ser depositadas na laje, que vai ser descarregada nas vigas e nisso vai ser colocada nos pilares, certo? Então, pensando nessas cargas todinhas que vão ser jogadas, a gente tem que dividir em alguns pilares. Entre eles, os pilares intermediários. Então, esses aqui são os pilares intermediários. A gente está vendo uma planta de detalhamento. Essa planta de detalhamento, ela vai me mostrar quantas barras eu vou ter que colocar, o número de barras, a espessura, o diâmetro, o cobrimento. Então, a gente consegue verificar para poder ser confeccionada e assim colocada na nossa obra. Então, esse daqui é o nosso pilar de intermediário. Os pilares de canto de concreto é uma estrutura utilizada em construção para garantir a estabilidade das edificações, especialmente as construções em formato de L ou U. Ela é colocada nos cantos da construção, onde as cargas são maiores e a resistência da estrutura precisa de um reforço. Esse tipo de pilar é construído com concreto armado, que é uma mistura de concreto com barras de aço para aumentar a resistência da estrutura. A construção do pilar de canto de concreto segue os mesmos passos de um pilar convencional, com a preparação do terreno, a construção das fundações e a execução da estrutura do pilar. Além de garantir a estabilidade da construção, o pilar de canto de concreto também pode ser utilizado como elemento decorativo, já que pode ser moldado em diferentes formatos e texturas. Além disso, ele pode ser revestido com diferentes materiais, como cerâmica, pedra, madeira, entre outros. É importante ressaltar que a construção de um pilar de canto de concreto deve ser realizada por profissionais capacitados e seguir as normas técnicas e padrões de qualidade. Além disso, a manutenção da estrutura deve ser realizada periodicamente, garantindo a sua durabilidade e integridade. Em resumo, pilar de canto de concreto é uma estrutura fundamental em construções, garantindo a estabilidade e a resistência da edificação. Ela pode ser utilizada como elemento decorativo e deve ser construída seguindo as normas técnicas e padrões de qualidade, com a devida manutenção garantindo a sua durabilidade. Os pilares de extremidade são parte importante da estrutura de construção de um edifício. Eles são encontrados nas extremidades de um edifício e são responsáveis por transmitir as cargas verticais das lajes e paredes para as fundações. Geralmente, os pilares de extremidade são estruturas reforçadas que devem ser capazes de resistir a uma grande quantidade de força, pois eles têm uma carga maior do que os pilares intermediários. Sua localização nos cantos do edifício também significa que eles devem ser capazes de lidar com forças horizontais, como ventos ou tremores de terra. Para garantir a resistência adequada dos pilares de extremidade, eles devem ser construídos com materiais de alta qualidade e reforçados usando técnicas de construção avançada. As especificações de construção padrão definem requisitos para a espessura do concreto, a força dos vergalhões de aço e a qualidade do concreto usado para reforçar o pilar. Os pilares de extremidade também podem desempenhar um papel na estrutura do edifício. Eles podem ser decorados com molduras ou outras características arquitetônicas para adicionar interesse visual à estrutura geral. No entanto, eles ainda devem cumprir as exigências técnicas para garantir que sejam seguros e confiáveis.
Em resumo, pilares de extremidade são partes cruciais na estrutura de um edifício. Eles devem ser construídos para resistir grandes cargas e forças horizontais, além de ser esteticamente atraentes. A qualidade da construção desses pilares deve ser de alta qualidade para garantir que o edifício seja seguro e duradouro. Bem, dando continuidade ao nosso projeto de Concreto 1, vou falar agora um pouco sobre pilar. Pilar de canto, a parte que foi designada para a minha parte, e vou compartilhar agora a página aqui com vocês do nosso memorial e explicar um pouco do dimensionamento que eu fiz. Como vocês podem ver, vou falar agora sobre o pilar de canto, o pilar 401. Como vocês já viram no slide anterior, a nossa planta, vou fazer aqui um breve resumo e mostrar os dados que foram extraídos para chegarmos à conclusão do F2 e depois de todos os dados, a gente aplicar na tabela do Excel. Então vamos lá. Salientando que foi demonstrado o cálculo para o primeiro trecho do pilar, que se caracteriza por ser um pilar retangular. Então aqui a gente vai ter as dimensões 19 por 19 centímetros, com uma área de 331 centímetros ao quadrado para o comprimento de espera dos pilares, levando em consideração o FCK 20 megapascal e utilizando barras de boa aderência e adotando um multiplicador de 32 com a bitola maior. No entanto, visando uma melhor executividade, será adotado um comprimento de espera de 80 centímetros e depois do cálculo do carregamento do pilar, é feito o desenho do mesmo, especificando sua base, altura, comprimento e material utilizado no F2, assim por meio desse tal software. Então, como vocês podem ver, aí que a gente já tem todas as dimensões do pilar, a área, temos o FCK. Então, vamos lá agora aqui para a parte do F2. Vou mostrar os esforços aplicados nos porcos e nos momentos fletores. Vou aumentar só aqui um pouco a tela. Como vocês podem ver, aqui está o pórtico na direção X para o pilar 1. Aqui está o momento fletor no pilar 401 no eixo X. E o pórtico na direção Y para o pilar 1. Vou diminuir só um pouco aqui, para melhor visualização de vocês. E o momento fletor no pilar 401 no eixo Y. Então, como vocês podem ver aqui no F2, a gente achou o momento fletor no pilar 401 no eixo X e Y. E o pórtico na direção Y e X para o pilar 1. Depois dessa parte do F2, a gente vai para o cálculo da área de aço. Ou seja, é o cálculo da área de aço longitudinal, onde precisamos determinar o lambda. Para isso, necessitamos de base dos pilares, tanto em relação ao eixo X quanto ao eixo Y, em que HX e HY é do comprimento efetivo, LE. Pronto, aqui a gente vai ter a fórmula, lambda igual a 3,46 vezes LE sobre H na equação 1. Então, para o lambda X, vamos ter 346 vezes 300 sobre 19, obtendo esse cálculo 54,63. Para o lambda Y, teremos 3,46 vezes 300 sobre 19, onde vamos obter o valor de 54,63. Isso na equação 1. Depois da equação 1 da área de aço, vamos para o cálculo da excentricidade, onde estão sendo dispostos os pilares, na excentricidade mínima de primeira ordem e segunda ordem suplementar. O cálculo da excentricidade mínima é um mínimo igual a 1,5 mais 0,03 H. Agora vamos para a equação 2. Para x, é um x mínimo igual a 1,5 mais 0,03 vezes 19. Vamos obter esse resultado. E para y, a mesma coisa também. Após calcular a excentricidade de primeira ordem, dada pela seguinte equação, vamos chegar a essa fórmula. É 1 igual a M1 sobre ND. Agora a gente já vai para a equação 3. Onde para x, é um x igual a M1 sobre ND igual a 140 sobre 67,607, onde vamos obter esse resultado. E para y,
o M1 sobre ND igual a 112 sobre 67,67, 607, desculpa, onde vamos obter o resultado de 1,66 centímetros. Dando continuidade, vamos calcular depois o αβ, onde o coeficiente relativo à vinculação dos extremos da peça isolada com base nas seguintes equações. αβ menor ou igual, aí parênteses, 0,60 mais 0,4 vezes, abre parênteses, MB sobre MA, sobre 0,4 vezes E1, A. Vamos obter na equação 4 agora esses resultados para o αβx e o αβy. A seguir, vamos calcular o lambda1, sendo este o lambda da comparação. Ou seja, o lambda1 vai ser igual a 25 mais 12,5 vezes, abre parênteses, E1 sobre H, fecha parênteses, sobre alfa sobre B. Isso para y e agora para x, o lambda 1x, onde vamos obter o valor de 43,94 e aqui para y. Portanto, o alfa1 vai ser 43,937, onde o pilar é caracterizado em ambas as direções como pilar médio, possuindo, portanto, excentricidade de segunda ordem. E para calcular a excentricidade de segunda ordem, deve-se calcular o V, que é a força normal adimensional, através da seguinte equação. V igual a NSD sobre AC vezes o FCD. Aqui a gente já vai estar na equação 6. Onde vamos ter o V igual a, o NSD vai ser 67,607 sobre o AC 361 vezes o FCD, abre parênteses, 2 sobre 1,4, fecha parênteses, onde vamos obter o resultado de 0,13. Calculando a força normal adimensional, pode-se calcular a excentricidade de segunda ordem, onde já vamos ter a equação 7. E2 igual a LE elevado a 2 sobre 10 vezes 0,05 sobre o H vezes V mais 0,5. Pronto, aqui vamos ter as fórmulas. Agora vamos aplicar aqui. Onde vai ter o E2x igual a 300 elevado a 2 sobre 10 vezes 19 vezes 0,3 mais 0,5, onde vai ter o mesmo valor igual, tanto para um como para o outro. Para obtermos o valor da excentricidade acidental, o EA, que se refere a possíveis erros de execução, utilizaremos a seguinte: EA igual a 1 sobre 200 vezes LE, que vai ser igual a EA igual a 1 sobre 200 vezes 300, onde vamos obter o valor de 1,5, na equação 8. Chegando à parte final, essa excentricidade suplementar pode ser obtida através da seguinte equação: αc, abre parênteses, 0,6 vezes E1 mais 0,4 vezes, abre parênteses, MB sobre NSD sobre 0,4x é 1x, na equação 9. Utilizando essa forma agora com os valores, vamos ter o αcx, onde vamos ter o valor de 1,24, e o αcy, o valor de 0,99 centímetros. De maneira analógica, o EA temos a excentricidade acidental no centro, E sobre AC igual a 1 sobre 200 vezes LE sobre 2, onde o EAC vai ser igual, atribuindo agora os valores, 1 sobre 200 vezes 300 sobre 2, onde vamos obter o valor de 0,75 centímetros. Vamos agora para as análises, no topo. Então, vamos ter o EMX, a parênteses, onde vamos obter o valor de 3,57 e o EMY. Isso no topo. Agora vamos para a parte do centro, onde vamos atribuir os valores, o EMX, onde vamos ter 5,82 centímetros, e o EMY, onde vamos obter também o mesmo valor. Pronto. Então, aqui a gente vai ter no topo, no centro, e vamos obter agora extrair o pior caso em X e em Y. Em seguida, vamos calcular os parâmetros de entrada nas tabelas das taxas de armação dos pilares, por essa fórmula aqui. Então, vamos lá. Atribuindo os valores para X, vamos ter 67,607 vezes 5,82 sobre, parênteses, 19 vezes 19, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 0,8 vezes 2 sobre 1,4, fecha parênteses, vezes 19, onde vamos obter o valor de 0,50.
Isso para x e aqui para y. Onde vamos chegar a essa fórmula final. Depois vamos atribuir os valores para x e para y. Vamos ter 0,211 tanto para x como para y. Então, vamos ter o V igual a NSD vezes AC vezes... Atribuindo os valores, vamos ter essa seguinte equação com esse seguinte valor. A taxa de armação será definida com base nos valores anteriormente calculados, levando como dados da entrada para as tabelas. Caso os valores obtidos não estejam entre os valores apresentados dentro do limite da tabela, deve-se proceder com a interpolação, onde serão utilizadas as tabelas referentes ao dimensionamento para 2 camadas de aço. Após as devidas interpolações, encontra-se um valor da taxa de armação, que vai ser 0,091, e após a identificação da taxa de armação, dá-se início ao dimensionamento da área de aço, como foi visto lá na parte de cima. Agora aqui a gente vai ter a taxa de armação e o dimensionamento da área de aço. A área de aço igual a taxa de armação vezes AC vezes O sobre CD sobre FYD. Atribuindo os valores, vamos ter essa seguinte equação com o resultado de 0,86 centímetros ao quadrado. Depois de calcular a área de aço, deve-se verificar se a mesma se encontra entre os limites mínimos e máximos como define lá na norma. Então, a gente vai ter aqui o AS mínimo, a seguinte fórmula, e aqui a gente atribuindo os valores. E com o valor para a área de aço mínima é superior à área de aço calculada, utiliza-se o valor da área de aço mínima, onde o AS máximo é igual a 8% vezes o AC. AS máximo igual a 8% vezes 361, onde vamos ter 28,88 centímetros ao quadrado. Para 4 barras de 10 milímetros, temos o ASF igual a 3,14 centímetros ao quadrado. Pronto, então vamos para a parte final. Depois de extrairmos todos esses valores, vamos fazer a parte do detalhamento, para determinar o diâmetro da barra de aço se está coerente com a estrutura projetada, levando em consideração a seguinte relação: 10,00 milímetros maior do que a bitola de o B menor do pilar, sobre 8. Vamos obter os seguintes resultados para esse detalhamento. E já para calcular o diâmetro adequado para o estribo, devemos seguir a seguinte relação: o valor do estribo, atribuindo na fórmula, e visando obter o espaçamento de acordo com a peça em questão, as seguintes relações devem ser levadas em consideração. Para a seção transversal tem o S mínimo, vírgula, o XY, onde aqui vamos atribuir os valores encontrados na parte de cima. Como vocês podem ver, para o espaçamento máximo, o SX e o SY, e para a seção longitudinal, onde vamos ter valor em centímetros, a base e a espessura da bitola. O detalhamento final pode ser encontrado nos documentos em anexo a este memorial. Pronto, agora depois da gente ter conseguido extrair todos esses dados e valores, vamos para a parte da planilha no Excel, onde eu vou mostrar detalhadamente a parte do pilar 401, onde vamos ter o HX, o HY, como vocês viram na questão lá no início, deu os valores do pilar, o MAX, o MB, o MAY, o MBY, o NSD, o LAX e o LAY. Depois disso aqui, vamos calcular a esbeltez mínima de primeira ordem, o lambda 1. Depois vamos para a classificação, tanto em X como em Y, e a acidental. Depois vamos para suplementar e vamos para a análise das seções, onde vamos ter o pior caso em X e em Y, depois a parte dos dimensionamento e, por final, a parte do detalhamento. Utilizado as barras, o valor da bitola, a bitola de 1 milímetro, de 2, o AS, o estribo, o S máximo, S mínimo, SX, SY e o ST. O comprimento da espera e o comprimento do estribo. Bem, essa aqui ficou minha parte determinada do memorial de concreto. Agora, fico por aqui e obrigado. Boa tarde, meu nome é Matheus. Eu vou dar um início sobre a introdução das escadas no projeto
e estruturas de concreto 2. As escadas são basicamente um vão de degraus que levam de um lugar a outro. Atualmente, as suas dimensões mais coerentes que são usadas pelos engenheiros e arquitetos são de degraus entre 15,5 e 19 centímetros, podendo ser até 0,5 a mais para cima de centímetros de altura. E esse é o degrau. E a superfície onde pisamos deve ter entre 27 e 32 centímetros. A distância, a escada é basicamente a distância entre dois planos situados em níveis diferentes, tanto para cima quanto para baixo. Que podem ser vencidos com certa facilidade, por meio de uma rampa ou, no caso, uma escada. É mais cômodo, porém, seria passar de um ponto para o outro, de um plano para o outro plano, horizontal, se formássemos escadas, como eu já falei. Existem vários tipos de escadas. Existem as retangulares, as armadas transversalmente, com patamar, escadas em balanço, em viga reta, em degraus, com degraus engastados um a um, com lances ortogonais, com lances adjacentes, entre outros. O revestimento das escadas ele varia de acordo com o arquiteto ou engenheiro, ou o proprietário do lugar onde ela vai ser construída. O revestimento ele tem que ter força uniformemente distribuída na parte de baixo, no inferior, somada à força de piso que já existe no degrau. Para o caso de revestimento, podem ser usados vários tipos de pisos. Pode ser a massa de cimento, concreto, pode ser mármore, vidro, qualquer coisa. Vamos aos componentes da escada. A escada ela tem como elementos o piso, o espelho, o patamar, o guarda-corpo e o corrimão, que já está aí especificando. Né? O piso é a superfície horizontal onde pisamos, o espelho é a vertical, acima, perpendicular ao piso. O patamar é a superfície horizontal mais comprida, geralmente quando uma escada é maior, mais extensa. O guarda-corpo é o elemento vertical ao longo das escadas que serve de proteção para as pessoas não caírem. E o corrimão é o elemento presente no guarda-corpo, na parte de cima. Serve para as pessoas apoiarem as mãos ao subir e descer a escada. Então, Bom, depois de tudo que foi falado, que foi apresentado, eu vou mostrar um pouco como é feito o dimensionamento de uma escada. Bom, aqui temos a escada do nosso projeto, certo? E eu vou mostrar como foi feito o dimensionamento dessa escada. Bom, de início, eu obtive os valores e inseri na planilha no Excel para facilitar os cálculos, certo? Aqui eu obtive o desnível, o vão, que tudo tem na planta, o vão da escada, a largura dos degraus, a largura do patamar, o espelho. Eu adotei um espelho de 17,50 centímetros, onde esse espelho não pode ser menor do que 16 centímetros e nem maior do que 18, eu adotei 17,50. Aqui nós temos o piso, que eu adotei 28. Aqui tem um cálculozinho que é feito, vou mostrar aqui no memorial. O cálculo desse piso é feito da seguinte forma: 2 vezes quem é o espelho,
o espelho do degrau. Nesse caso, eu adotei 17,5. Aí nós temos da seguinte forma, duas vezes 17,5 mais P, que P foi o valor do peso que eu adotei, de 28 centímetros. Esses valores, o resultado dessa soma não pode ser menor do que 60 e nem maior do que 64. O meu aqui deu 63, aproximadamente 63. Então está dentro do estabelecido por norma, certo? Depois eu obtive o H, que isso aqui é a altura da laje. Adotei uma laje de 12 centímetros. O FCK, eu também adoto, eu adoto, tem um FCK de 20, eu adotei o de 20, tem o de 25, de 30. E o aço utilizado foi o CA50. Para obter o valor de H1, que nesse caso é a altura vertical, essa altura aqui, H1, que é a altura vertical da laje, eu preciso primeiro obter esse valor do cosseno. E como é que eu obtenho isso? Por uma fórmula, que é a fórmula que nesse caso é piso, o piso dividido por raiz quadrada do piso ao quadrado mais o, o espelho, onde eu tenho um piso de 28, aqui temos a divisão, 28 raiz quadrada de 28 ao quadrado, mais 17, que é o espelho que foi adotado, 17,5. Ou seja, eu vou ter um cosseno de 0,85. Com isso, agora eu posso obter a altura vertical da laje, certo? Pela fórmula, que é aqui H1, a altura vertical da laje, é igual a espessura da laje, 12 centímetros, dividido pelo cosseno, 0,85, que é o que tem aqui. Logo eu vou ter um H1 de 15. Vou olhar que é a mesma coisa. Basicamente, eu peguei todas as formas que são usadas para fazer o cálculo, joguei na planilha. Aqui, ó, dá um valor de 15 centímetros, que é exatamente o que está na planilha. Agora eu vou tirar a altura vertical média, que é esse intervalo aqui. Nesse caso, a altura vertical mais o degrau, digamos assim. Como é que eu fiz isso? Também, mesmo passo, fórmula de Excel para ajudar nos cálculos. Peguei a fórmula que é usada, que é a altura vertical mais o espelho dividido por 2. A altura vertical que foi obtida foi de 15 mais 17,5 dividido por 2. Vou ter um valor de 24. 24, a panela minha que fornece. Aqui são as cargas: peso próprio, revestimento e carga acidental. Peso próprio é dado, vou explicar aqui pelo memorial que fica mais fácil. O peso próprio é 25 vezes a altura vertical média. Eu vou ter um peso próprio de 6 kN por metro quadrado. Revestimento é padrão, eu adoto 1 kN por metro quadrado de base. A carga acidental, essa carga acidental aqui varia para a escada com acesso ao público e sem acesso ao público. Como é um edifício residencial, eu adoto a escada com acesso ao público, que a norma me dá que eu tenho que utilizar um valor de 3 kN por metro quadrado. E o guarda-corpo, nesse caso, para o lance B da escada,
vou ter um guarda-corpo, vou ter que adotar também, se tiver guarda-corpo, tem que adotar 1 kN por metro quadrado. A carga, aí eu vou obter aqui, apliquei tudo isso na planilha, no Excel, e eu vou ter o valor de 15,40. 15,40. Isso já majorado por 1,4. E aqui eu vou ter a carga também do patamar, certo? Seria o peso próprio do patamar, peso próprio do patamar, o peso próprio do patamar, que seria 25 vezes 12, que é a espessura da laje. Vou ter 3 kN. O investimento é o mesmo daqui de cima. E a carga acidental também seria 3, já que é uma escada com acesso ao público. Aplicando em planilha, com o coeficiente de majoração, vou ter já o valor majorado de 9,40. Que eu vou pegar só essas cargas de 15,40, 9,80, e vou aplicar no F2, que eu já desenhei para facilitar. Apliquei as cargas, 15,40, que é na parte dos degraus, e 9,80, que é na parte do patamar. E aqui vai me dar um momento de... Nesse caso, por esse cálculo, eu utilizei, nesse caso, o maior momento, de 6,9. Aqui, eu vou obter os esforços, eu aplico o momento que eu achei no F2, que eu vou estabelecer um D' de 3 centímetros, certo? Logo, então, eu vou ter um D de 9 centímetros, que seria a altura útil, esse D, que seria o H, que é a espessura da laje, menos o D'. Isso aqui é a minha altura útil, 9 centímetros. E aqui eu vou calcular a área de aço. A área de aço, eu vou encontrar o Mi, utilizando a fórmula, estou aqui no memorial. Eu vou obter o Mi, por a seguinte forma, onde eu vou ter carga que eu adquiri no F2, né, de 6,9, dividido por 1,20 aqui, 1,2 seria o comprimento da escada, nesse caso, a largura da escada, vezes 9, que isso aqui é o meu DI, isso aqui é minha altura útil, ao quadrado, vezes 2, que é o concreto que eu estou utilizando, tem 20 MPa, dividido por 1,4, que é o coeficiente de minoração, nesse caso. Vou obter um valor, vou obter um I de 0,050. Aí eu só vou na tabela, certo? Aqui, ó, vou obter um I, tem o I de 0,050. Aí eu lanço esse valor na tabela e acho o φ. Vou mostrar aqui como é que faz. Aqui, pronto. Obteve um Mi de 0,050, está entre 0,041 e 0,109, está no meio dos dois aqui mais ou menos. Entre 0,041 e 0,09, eu vou usar o φ, todos eles vão usar o φ de 0,931. Logo, eu vou usar o φ de 0,931. E foi o que foi utilizado. Porque na tabela. Porque na tabela da Excel. Agora eu vou para o cálculo da área de aço. Aqui. Vou ter uma área de aço. MD. Nesse caso, que vai ser 6,9. 6,9 vezes o φ que eu encontrei na tabela, vezes, aqui é o D, que é na altura útil, metros, 0,09 metros, vezes
o concreto, o aço que eu estou sendo ligado, o ACA50, dividido por seu coeficiente de minoração, que é 1,15. Logo, eu vou obter uma área de aço de 1,89 cm² por metro. Aqui é minha área de aço principal. Aqui agora eu vou ter que fazer o cálculo da área de aço de distribuição. Como é feito? A área de aço de distribuição tem que ser maior dos valores que eu vou encontrar aqui. 1/5 da área da armadura principal. Dividindo esse valor, eu vou chegar a 0,379 cm² por metro. Como o 0,90 é maior, eu vou utilizar ela. Certo? Aqui, calcular a área de aço mínima. Eu faço a área de aço mínima, calcular a área de aço mínima, que é 0,15%, isso aqui tem tabela, por 100, que esse aqui é a porcentagem, vezes 12, que aqui é a altura da laje, a espessura da laje. Logo eu vou obter 1,8 centímetros. Como a área de aço calculada foi maior do que a mínima, eu utilizo a calculada. Detalhamento. Aqui eu vou agora a parte, os valores são encontrados, 1,89, área de aço mínima. Aqui, nesse caso, eu vou utilizar a área de aço efetiva, nesse caso, como a área de aço calculada foi maior, utilizar a área de aço calculada. E aqui é a área de aço de distribuição, que eu mostrei no memorial. Pronto. Agora eu vou para o cálculo do aço, da área de aço, né? A área de aço não, as barras, nesse caso, que vai ser utilizado da armadura principal. Aqui, como a área de aço principal foi de 1,89, eu vou adotar uma bitola de 5,0 milímetros, certo? Aqui eu vou ter uma área de aço de 1,89, né? Utilizando a barra de 5,0. Nesse caso eu vou ter 1,89 dividido por, estou utilizando aqui na tabela o 5,0, nesse caso, 0,20 dividido por 0,20. Logo, eu vou ter um valor de 9,5 barras de 5,0, certo? Aí, esse caso, 9,45, certo? Aí, para 1,20, nesse caso é minha largura da escada, para 1,20 metros, temos, só multiplicar, 9 por 1,20, temos 11,34, aproximadamente 12 barras de 5,0. 12 barras de 5,0. Isso será representado. Aqui eu vou tirar o S, que é o espaçamento. O espaçamento seria 120, que é a minha largura, dividido por número de barras. Número de barras que eu estou utilizando. Nesse caso, no meu vai dar 12 barras. Então, eu vou chegar num valor de 120 dividido por 11. Eu vou chegar num valor de 11 centímetros. Aqui vai ficar, aqui é a parte já do detalhamento final, digamos assim. Eu vou ter, nesse caso,
12 barras, nesse caso 12N1, barras de 5,0 milímetros, que foi o que eu adotei, com um espaçamento de 11, nesse caso, um espaçamento de 11, um comprimento de 436 centímetros, certo? E para a armadura de armadura secundária, vou fazer basicamente o mesmo cálculo que foi feito aqui em cima. Bom, aqui, ó. Tive 12 barras, espaçamento de 11, com agora de 4 metros e 36, 4 metros e 73, caso 473 centímetros. Aí para a próxima armadura, nesse caso, que é a armadura de distribuição, isso aqui, eu vou obter também, basicamente, do jeito que eu fiz essa outra, armadura de distribuição. Eu também vou adotar uma vitória de 5.0. Nesse caso, temos 0,90, que é a radiância da armadura de distribuição, dividido por 5.0, temos 0,20. Dividido por 0,20 vai ser igual a 4,5 barras por metro. Como nesse caso, para 4,20 metros, temos aproximadamente 20 barras, certo? O S, que é o espaçamento, vai ser do mesmo jeito que eu fiz esse outro, só que agora só vou mudar esses valores aqui. Nesse caso aqui, para 374 centímetros, dividido por 20, que é o número de barras que eu tenho, menos 1. Nesse caso, eu vou ter mais ou menos 20 centímetros de espaçamento. Aqui vai ficar o detalhamento, 20 N2, porque aqui eu já uso N1, 20 barras de 5.0, espaçamento de 20, com comprimento de 128, certo? E aqui só aplicar esse detalhamento em planta, nesse caso, aqui, onde essa barra aqui comprida seria a minha armadura principal, e essas barrinhas aqui seria a minha armadura de distribuição, certo? Basicamente isso. Para fazer, nesse caso, aqui eu fiz o lance B, para fazer o lance A, é basicamente a mesma coisa, entendeu? Só a questão que vai mudar uma cargazinha aqui, que nesse caso, aqui minha carga central seria 4, por conta do guarda-corpo, né, que acrescentou mais um, aqui seria 3. E basicamente seria a mesma coisa que foi mencionado aqui, que foi falado aqui, certo? E é isso.